Olá, ouvintes do Brasil 247 DigiClube. Nós estamos aqui com mais uma entrevista semanal com os principais nomes da tecnologia no Brasil e as principais tendências digitais. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Patrick Negri, presidente da Yugo, figura importante do meio startupeiro brasileiro. Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. A gente vai fazer aqui algumas perguntas. O Patrick, ele é atualmente gestor na Yugo. A Yugo é uma empresa voltada para fintech, certo, Patrick? Qual que é o trabalho de vocês específico? Na verdade, a gente oferece plataforma de pagamento para todo tipo de startup. Nós somos do segmento fintech, tem algumas outras fintechs que utilizam os nossos serviços para poder operar, mas no geral os nossos serviços financeiros são para todas as startups. Né? E essa entrevista, na verdade, ela vai um pouquinho além das fintechs, vai para um escopo bem mais amplo, falar um pouco sobre a pessoa que está a fim de abrir uma startup, de fazer os seus primeiros passos. E você é um cara com uma experiência muito híbrida, né? Passou por MSX, foi funcionário de grandes empresas. Explica um pouquinho qual foi a sua trajetória no mercado de tecnologia brasileiro. Vamos lá. Então, na verdade, eu comecei super cedo, né? Eu comecei com 16 anos, tive um mecanismo de busca numa era pré-Google, né? Então, antes, lá no início da internet, você tinha N mecanismos de busca. Você era concorrente do KD? Na verdade, a gente era parceiro do KD. Legal. A gente era um meta-busca, que é basicamente a gente buscava no KD e em outros mecanismos de busca. Hoje em dia existe muito meta-buscador ainda, mas o iFood é um meta-buscador de restaurante. Você tem todo um catálogo e você consegue interagir com esse catálogo. Então, nessa época, você tinha muito mecanismo de busca. Então, para você achar uma informação, você tinha que ir garimpando de mecanismo em mecanismo. Então, a gente tinha um serviço que buscava em todos esses mecanismos de uma vez só. Entendi. É basicamente isso. E daí, continuei empreendendo, passei pela área de jogos, passei por empresas grandes de desenvolvimento, de sistema propriamente dito, né? Bem tradicional. Tive uma agência digital e daí a gente montou a Yugo, que é basicamente uma empresa para oferecer solução para outras empresas crescerem mais rápido, né? Então... E aí, falando um pouquinho da Yugo, tem uma história, eu queria que você me confirmasse ou me corrigisse se eu estiver enganado. Tá. Logo nos primeiros anos dela já tinha 120 clientes, era alguma coisa nesse naipe? Como é que foi o começo dela? Na verdade, o começo foi bem complicado. Toda startup tem começos complicados, né? Por quê? Porque você nunca sabe exatamente o que você vai fazer. Você tem uma ideia de para que direção você está indo, mas quase sempre aquilo que você se propôs a fazer não é o que vai ser a empresa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem muita gente que muda 5 vezes, 5 anos antes de achar o segmento realmente que você vai se encaixar. É aquela coisa até de pivotar, de mudar. É o que eles chamam de pivô, né? Então, no início da Yugo, a gente tentou... Basicamente, o primeiro software que a gente tentou construir era um software de atendimento, numa era antes dessas novas soluções de atendimento, e foi um fracasso total. Nós tentamos também fazer pagamento via código QR, e aqueles códigos tudo quadriculado, você mirava o celular naquilo e você tentava fazer um pagamento. Que é usado hoje muito em realidade aumentada, né? Isso, e foi um fracasso. Tipo... A gente ficou 6 meses rodando um piloto, quando passava a transação e a galera ia comemorar, ligava algum investidor nosso, falando, usei, é muito legal. Puxa, só o investidor que usa isso, vamos fechar as portas, né? E startup, no início, você levanta dinheiro e você está sempre queimando, então você demora um tempo para gerar receita para parar de pé, né? Então, quanto mais o tempo passa, maior é a pressão. E daí, no meio desse caminho, testando várias coisas, nós encontramos um nicho que era pouco explorado, que era um nicho de pagamento para empresas de serviço de alto crescimento. Você tinha muita plataforma de pagamento
para o varejo tradicional. Então você tinha as adquirentes mais tradicionais olhando para o varejo mesmo, venda de produto físico, e no online você tinha a mesma coisa, outros serviços de pagamento olhando também para o varejo, para o e-commerce, que não é um aplicativo, não é um prestador de serviço, é muito diferente os dois mundos, né? No geral, um aplicativo ou um prestador de serviço, ele tem uma certa recorrência, você está sempre cobrando do mesmo cliente. E nós notamos que não tinha nada de solução para esse mercado. Então nós começamos a fazer algum experimento e é bem nítido quando você consegue acertar um nicho que tem algum tipo de necessidade específica. A resposta é geralmente mais rápida, né? É muito rápida a resposta. Mas, no geral, você patina um pouco no início. Eu tenho um blog pessoal onde a gente pegou dados da Yugo. Eu cheguei a ler sobre ele, e legal. Quanto tempo que uma empresa demora para atingir 100 clientes, quanto tempo uma empresa demora para atingir os primeiros 20 mil reais mês, né? Então, é muito demorado. Você tem que saber que a coisa... O que vocês descobriram nessa pesquisa? Quanto tempo demora? Olha, no geral, para os 100 primeiros clientes, é cerca de 10 meses. Que aí a gente é um ano, praticamente. É quase um ano. Né? Tem muita... E é engraçado porque o empreendedor ele sempre tem aquele entusiasmo, né? Que é, amanhã eu vou ficar rico. Eu conversava com muito empreendedor e às vezes você vai para reunião para vender a solução e... O empreendedor está mostrando o projeto dele lá e você vê lá, tipo, o primeiro ano, 20 mil clientes. Caramba, meu. E é muito fora da realidade, as coisas são devagar. Você consegue chegar a ter 20 mil clientes, mas tem todo um processo. Às vezes leva, esses clientes que você falou que levam em média 10 meses, às vezes leva mais, né? Tem casos de empresas que levam 3 anos. Tem casos, a grande maioria morre, na verdade, né? Vamos ser bem sinceros. A grande maioria nem consegue chegar nisso aí, porque no meio do caminho o dinheiro acaba, a empresa fecha, em startup você não tem processo ainda, você não tem processo documentado, então às vezes você contratou uma pessoa boa de marketing, quando você acha que a coisa está entrando nos trilhos, você perde a pessoa. E na startup dói mais do que em qualquer outro lugar, por quê? Porque quando essa pessoa sai, ela leva todo o conhecimento embora. Você não parou para documentar, você não estava por dentro exatamente do que estava acontecendo. Para quem não entende, que esse aqui é um programa que atinge pessoas mais que não estão tanto no meio das startups. A documentação e os processos são, na verdade, metodologias e padrões que as empresas adotam para ter, por exemplo, uma equipe de marketing, para ter uma equipe de programação, uma equipe de design, das diversas áreas. Se você tem padrões pré-estabelecidos, a saída daquele profissional é menos sentida do que no caso de uma empresa recém-nascida que está dependendo naquela pessoa, né? É exatamente isso. Então, por exemplo, coisas simples como acessar uma ferramenta para você colocar uma publicidade na internet. Chega ao ponto de, às vezes, sai uma pessoa e a pessoa levou embora a senha, porque é tão rápido a coisa. E o legal da Yugo é que, como todo o volume dessas startups passam por dentro, ou seja, toda vez que um cliente final, um cliente dessas empresas realiza um pagamento, passa por dentro da Yugo. A Yugo ela oferece essa tecnologia para poder fazer essa cobrança. Isso dá uma visão muito bacana para a gente, que é como que é o comportamento do usuário final e da startup propriamente dito. Então, a gente consegue ter uma visão individual de cada startup brasileira e como que eles estão performando, como que está o crescimento de cliente, qual que é a previsão desse cara atingir 100 clientes. E eu não vou te perguntar detalhes dessas informações que vocês têm, porque vocês devem ter, obviamente, cláusulas de confidencialidade, mas qual é a tua impressão sobre o cenário de startups no Brasil? A gente Teve uma notícia que subiu agora no DigiClub que um investidor americano que trabalhou com Google e Yahoo está prevendo, na verdade, 30 milhões de investimento em startups no Brasil esse ano. Você está tão otimista quanto? O que você está visualizando nesse cenário brasileiro? 30 milhões? Isso. 30 milhões é pouco, né? É pouco, né? Não, acho que... Eu sei de 3 colegas meus que já levantaram juntos bem mais do que isso. Que só legal. Esse ano.
Então, os investimentos, eles existem, não são investimentos de estágio inicial, né? Já são para empresas mais consolidadas. São o que a gente chama de séries A ou séries B, né? Que já são investimentos em empresas que têm uma certa atração. O que nós temos visto é mais na questão do investimento que a gente chama de investimento anjo ou investimento seed, que é os primeiros passos, né? Em geral, o investimento de seed ou anjo, ele varia algo aí entre 50 mil até 500 mil, 1 milhão. Basicamente, a Yugo começou com um investimento de 250 mil. Foi com isso que a gente fez todo o start para fazer ela se tornar o que ela é hoje. Hoje a gente processa aí, esse ano deve fechar com mais de 3 bilhões de reais processado, a gente deve fazer algo aí na casa de 30 milhões de receita. Que legal. Então, já é um estágio mais avançado. Mas para quem está começando, esses 250 mil, ele é ouro, né? Se você souber realmente utilizar, não confundir finança de empresa com finança pessoal, estruturar o básico de cada departamento, que o maior erro que a gente vê ainda, quem está começando a empreender, cometer, é achar que do dia para a noite você vai ser um Google, ou você vai ser um Mercado Livre. Eu lembro que quando eu trabalhava com software era muito engraçado. Nós tínhamos uma agência digital que produzia basicamente app para web, né? E o pessoal chegava, então, eu tenho aqui 10 mil reais, eu queria fazer um negócio igualzinho ao Mercado Livre. E tipo, para você explicar que, pera aí, amigo, 10 mil não dá nem para começar. Você tem que entender que tudo é uma etapa. Outro caso bem legal que eu presenciei durante minha carreira, o cara chega e fala, eu quero construir um Airbnb. Aí ele quer o Airbnb do jeito que é hoje, o aplicativo, o site. E existe um site... Tendo uma equipe de 5 pessoas. Não, nem sem ter equipe, só terceirizando e com um sócio. Então, é perto do impossível fazer isso. E uma coisa bacana, existe um site na internet que é tipo um museu, que você consegue digitar qualquer endereço de qualquer serviço e voltar no tempo para ver como é que era. Time Travel, né? O Web Archive. O Web Archive, isso. E em geral, hoje, eu gosto muito de mentorar quem está começando para tentar, peraí, vamos colocar esse pessoal no devido lugar. A gente acredita muito em empreender, mas a pessoa tem que ter um pouquinho de choque de realidade, né? Dois principais choques de realidade, né? O primeiro é essa questão de, amigo, você não vai ter um negócio top do dia para noite. Não adianta você pegar todo o teu investimento e ir lá e jogar para fazer o melhor site do mundo se você não tem equipe de venda. Você vai investir tudo para fazer um site achando que o cliente vai aparecer magicamente. Isso não acontece. E esse do Airbnb é bem legal, que o primeiro site do Airbnb era manual. Você preenchia um formulário, alguém pegava isso via e-mail e entrava em contato falando, olha, estou buscando um imóvel para você. Se achava, mandava via e-mail as fotos. Isso era o Airbnb no primeiro ano. Completamente diferente do cara chegar e falar, puxa, eu já quero um app, o cara, eu vou cadastrar, vou aprovar o imóvel. Não tinha sistema para isso. Não tinha sistema, então você vai para o e-mail realmente. Então, então, talvez uma primeira lição aí para quem quer criar a sua startup, que está pensando em entrar nesse universo, talvez seja entender também as divisões que existem até em empresas mais consolidadas hoje em dia. O cara que produz o aplicativo, o serviço, o software, não é o mesmo cara que vai fazer a venda, que não é o mesmo cara que gerencia. Existem as divisões tradicionais, mesmo numa empresa que seja, sei lá, multitasking, né? Exatamente. Então, e o segundo ponto meu é exatamente esse, é que você tem que cuidar de uma área por vez. Você tem que, mesmo que você seja uma pessoa só, você tem que definir as suas áreas na empresa, quais são as áreas que fazem essa empresa crescer, e atuar tirando e colocando a camiseta. Agora eu sou CEO, agora eu sou diretor de marketing, agora eu sou diretor de venda, agora eu sou desenvolvedor, para quem desenvolve, tem muito empreendedor que desenvolve também. Mas você tem que ter muito claro essas divisões e entender como elas estão andando devagarzinho. Então, às vezes, você não tem tech, você vai criar um processo que vai para o Excel e que você está tratando tudo via e-mail. Porque o mais importante é tudo caminhar ao mesmo tempo. Você tem que estar tentando gerar receita no dia zero. Ainda mais no Brasil, onde qualquer tipo de investimento, mesmo os investimentos de estágio inicial, seed, investimento anjo,
já requer receita. É um pouco diferente do cenário que a gente vê no Vale do Silício, por exemplo, que você consegue levantar dinheiro só com PowerPoint. Aqui no Brasil não acontece isso. Porque nossos investidores são mais tradicionais. Eles possuem outras... Eles são, de uma certa forma, até por conta da alta carga tributária e tal, eles são mais conservadores, né, na aplicação do dinheiro. Né? Outro ponto é Tesouro Direto, que já... Agora melhorou um pouco, que não está mais 14%, mas mesmo assim, Tesouro Direto ainda é uma boa aplicação. Então, a maior dificuldade para você levantar dinheiro é que você tem que garantir que o que o investidor está colocando vai ser pelo menos maior do que o que ele tem se ele aplicar no Tesouro Direto. Então essa realidade... A menos que o cara seja o seu tio, ele não vai botar dinheiro em você sem saber que se você vai ter algum retorno mais a médio prazo, pelo menos, né? Pois é, interessante você falar de tio, porque a gente costuma falar que o sobrinho, né? O pior investimento que você pode pegar é o de família. Esse é pior do que o do investidor. E o do investidor vem com cobrança, mas o de família é terrível. Sim. Porque, no geral... Quando você vende um sonho com um familiar, ele acredita naquilo como se não houvesse risco. Sim. E startup é super arriscado. E daí acontece aquele velho problema, né? Você pegou do tio, da avó e do pai, e você vai daí pro churrasco no final de semana, você tem que olhar pra cara das pessoas que você tá devendo dinheiro. E você já ouvi altas histórias assim que jamais pegue dinheiro de família. Então a gente já está entrando um pouco mais nas dicas pragmáticas, o Patrick explicou um pouco da própria história do Yugo, e eu queria te perguntar, agora ainda um pouquinho, num esquema meio lista, o que você recomendaria para uma pessoa que, às vezes ela tem o PowerPoint pronto, ou às vezes ela nem tem isso, mas ela tem vontade de criar uma empresa própria, ela tem uma iniciativa de tentar se especializar um pouco em determinado segmento e entrar nesse meio de pequenas empresas. O que você recomendaria, as 10 dicas para o cara começar? As 10 dicas para o cara Pode começar. falar com calma, tranquilidade, Vamos lá. Não é bate-ponto. A primeira é ele entrar nesse mundo e tentar entender como funciona. Estudar, né? Estudar. Então, hoje a gente tem algumas iniciativas muito, muito bacanas. Acho que a Endeavor tem uma com um portal cheio de conteúdo para quem está começando. Tem cursos para são cursos baratos que você consegue pagar para você pegar os primeiros passos. Você tem aí comunidades que você pode entrar, tanto no Facebook quanto no Google. Existe também os chamados Startup Weekend, que é uma forma de você tentar construir um protótipo. Você não vai sair com a empresa pronta, mas você vai ver como é que você lida com gente. Outro ponto é gente, né? Então, se meu primeiro é busque informação, a minha segunda seria aprende a lidar com gente. De todos os tipos. De todos os tipos, porque acontece. Às vezes você está pensando em sair do emprego para... Falando, nunca mais quero ter chefe. Amigo, você não está entendendo. Agora é que você vai ter chefe. Porque agora o teu cliente é teu chefe, o teu sócio é teu chefe, o teu investidor é teu chefe, o teu funcionário é teu chefe. Porque funcionário, ele tem necessidade, ele vai trazer para você, olha, hoje eu não estou bem, ele vai ter o dia que ele vai querer que você conversa com ele, que separe o que você está fazendo para você motivar. Então, lidar com gente... minha segunda... É necessário. Não tem como montar um negócio sem saber lidar com gente. E tem que lidar com gente desde o momento, até quando você não tem empresa, né? Você tem o protótipo, porque tem gente que vai desacreditar a sua ideia, tem pessoas que vão acreditar demais e não vão antever riscos, tem pessoas que vão criticar alguns pontos, mas às vezes a crítica àqueles pontos não é tão relevante, ou às vezes é muito relevante e você não está enxergando. Esse trato com o humano, ele é essencial para você saber diferenciar, né? Exatamente. E aí, qual é a terceira dica? A terceira, não bater de frente com ninguém. Isso é importante. Isso é muito importante. Se a pessoa é tão importante, não bater de frente com ninguém. O que eu vejo muitos empreendedores... Vou até mudar. Em geral, quem está empreendendo, ele está vindo de uma profissão específica. Então, eu vejo excelentes marqueteiros, excelentes desenvolvedores, excelentes vendedores, mas péssimos empreendedores. Entendi. Por quê? Porque levantar dinheiro, por exemplo, ele é uma arte. Levantar dinheiro é você conversar com um cara que ele está disposto a investir,
em geral, os empreendedores têm aquela ideia e acham que aquilo é aquilo e acabou. No primeiro feedback negativo que ele toma não, nem desmonta. No primeiro feedback negativo que ele toma de um investidor com potencial, ele bate de frente. Ele fala que ele sabe o que ele está fazendo, que o cara tem que acreditar, e não é assim. Você não monta nada forçando alguém a acreditar naquilo que você acredita. Você monta algo pegando aquilo que a outra pessoa tem de bom e demonstrando para ela que junto vocês vão ir mais longe. Para investidor, para sócio. Então essa é uma dificuldade muito grande que todo mundo tem. Às vezes eu fico observando nesses Startup Weekend ou nesses programas que juntam empreendedor para ver como é que eles se comportam em conjunto, e o individualismo é assim gigantesco. E conheço muita gente que é excelente nas suas respectivas áreas, mas que não consegue levantar capital porque não tem esse jogo de cintura. Essa coisa, por exemplo, de não... Você fala de não bater de frente. Às vezes você pode até ter uma discordância, mas você ter a estratégia de não necessariamente partir para o ataque, mas provar de maneira consistente seus pontos, né? Sim. Se você... Ou nem isso. Porque conforme a gente vai empreendendo, a gente vai percebendo que nós temos o nosso ponto de vista, mas a partir do momento que você começa a colocar outras pessoas, só o fato de você saber que o ponto de vista dele é diferente já soma para uma decisão. Então, o fato do seu ponto de vista ser diferente do meu me ajuda a mudar o meu ponto de vista. Sim. Então, até, às vezes, abarcar aquilo que está faltando. Então, isso é muito importante. No geral, as pessoas batem muito de frente, porque elas acreditam com unhas e dentes naquilo e aquilo acaba atrasando muito. Entendi. Meu quarto ponto seria: aprenda tudo que tem para entender, para aprender sobre toda a parte financeira de um negócio. Eu ia te perguntar isso. Então, ache um curso de contabilidade básica, entenda o que é DRE, o que é balanço, o que é fluxo de caixa, mesmo que você não vá fazer. Porque você tem que entender a linguagem universal de negócio. Até para entender aquele ponto também que os lucros começam a superar os gastos, e aí a empresa chega naquele ponto que ela realmente deslancha, né? Ela não depende mais de investimento. E para entender realmente como que um negócio funciona na entrelinha, como que funciona um valuation, como que as outras pessoas vão colocar o valor na sua empresa com base naquilo que você está entregando. Certo. Então muita gente não sabe nem o que é um DRE hoje. Não tem como empreender sem você não saber o que é um DRE. E eu brinco ainda que essa é uma diferença muito grande daqui para educação lá de fora. Porque você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo da classe que você escolher, da matéria que você escolher empreendedorismo básico, isso é o beabá antes de você falar que você vai para uma faculdade. Então isso é onde eu vejo que o brasileiro ele sofre muito ainda hoje. Porque a gente não tem nada disso. Sim. A gente sai pronto para a faculdade, tá ali. Quem empreende sem faculdade não tem o beabá de empreender para começar a fazer a tomada de decisão. Então entenda tudo que tem para entender sobre essa parte de finanças de uma empresa. Legal? Quarto passo. Agora é o quinto. Quinto passo. Você falou muito a respeito de desenvolvimento humano. Você acha que um empreendedor também ele tem que ter cabeça para também encarar eventos externos, crises, por exemplo? A gente vive atualmente no Brasil uma das maiores crises econômicas no período pós-ditatorial. Talvez não seria uma dica para quem está começando saber um pouco tatear o cenário externo para não ser afetado? Olha, sim, mas é pouco relevante. Ainda no começo? Porque eu acredito muito que hoje nós estamos vivendo uma era de oportunidade no Brasil. Tem muita oportunidade. Você está otimista a respeito disso? Eu estou muito otimista. Eu olho para as empresas que estão dentro da base, elas estão sempre crescendo. Eu estou muito otimista. Vejo oportunidade todo dia, ideias nascendo que dão certo. Que legal. Então eu não colocaria que você tem que olhar para cenário. Se fosse olhar para cenário, talvez entender como funciona investimento aqui versus como funciona investimento lá fora, que são mundos diferentes. Meu quinto ponto seria entender como funciona uma empresa que, talvez não no início, mas em seguida vai ser baseada em número de ações,
para você poder entender exatamente como funciona o investimento, para você não terminar carregando o piano sozinho. Porque muitas vezes o que acontece, você vai lá e pega o investimento, você faz tudo errado, você não soube negociar, quando você vê, você está carregando o piano sozinho. Você tem lá 5% da empresa, o investidor tem 95% e você está lá carregando o piano sozinho. Tem várias vezes que eu chego para empreendedor que não chegou ainda no... Que assim, quanto mais estágios de investimento você está fazendo, significa que maior está a sua empresa. Então eu vejo muita gente que está no seed ou no anjo, nem chegou no Series A ainda e já tem só 20% da empresa. O conselho que eu dou é, se você nem chegou no Series A e você tem só 20%, saia o mais rápido possível e comece de novo, que infelizmente deu tudo errado. Mais sorte da próxima vez. Com certeza, com a experiência que você adquiriu, você vai montar um negócio melhor nessa próxima tentativa. Ok? Então entenda tudo que tem para entender sobre investimento. Meu 6º ponto é paciência e resiliência. As coisas demoram para acontecer. Você tem que ter paciência e você tem que ser persistente. Explique o que é resiliência, que é um termo mais específico. Então, resiliência é a arte de nada te derrubar. Exatamente. Não importa o que esteja acontecendo. É o Rock Balboa, você está levando soco na cara e você está continuando e você está tranquilo em continuar. Você não está trabalhando, tipo, puxa, meu mundo acabou. É você... ter a paciência e falar, puxa, ok, isso aqui deu errado, mas não é o fim da batalha. É muita diferença entre falhar e fracassar. Sim. Eu brinco muito que aqui no Brasil a gente usa muito o termo fracasso, e eu acho que esse é um termo meio errado. Aquela velha, você pode falhar quantas vezes você quiser, mas fracassar jamais. Então eu brinco muito com os empreendedores que estão na minha volta. Vai lá, é normal falhar, você vai cair, cai, levanta, só não pode fracassar, que fracassar é quando você desistiu. Exatamente. Então continua tentando, as coisas dão certo para quem está tentando. Se a gente for pegar, os maiores sucessos que nós temos são de rebeldes, de revolução. Por quê? Porque são pessoas que não acreditavam naquilo que todo mundo acreditava. Se a gente pegar hoje tudo que tem na nossa volta, celular, tudo, alguém pensou como construir isso. Sim. Um dia alguém falou, puxa, não quero ter o fundo da parede do jeito que tá, eu queria na hora de fazer um vídeo que eu pudesse colocar uma imagem. Ele fala, puxa, inventou um negócio que permite isso. Esse chroma aqui que vocês estão vendo no estúdio é isso que o Patrick está explicando. Exatamente, vocês não estão vendo, vocês estão vendo um fundo azul, mas na verdade é um fundo verde. Então, tudo que a gente tem à nossa volta, alguém criou. Certo. Uma pessoa que não era nem mais nem menos do que a gente. É isso aqui. Então, isso aqui é basicamente isso. Criação de alguém. Alguém teve uma ideia de melhorar o mundo de alguma forma, de entregar algum tipo de valor e decidiu fazer. Quanto tempo demorou? Só Deus sabe, é diferente para cada ser, mas é isso que faz o mundo ir para frente, né? Então, a resiliência é essencial, porque você vai cair, uma hora você vai acertar, e daí outra história, aí alguém chega e fala que você ficou rico do dia para a noite, só que você demorou 15 anos para isso. É o que geralmente as revistas de negócio, elas não abordam tanto esses pontos, porque, enfim, não quer deixar o cara desmotivado e tal, mas às vezes é importante falar sobre todo esse percurso, né? Exatamente. Faltam 2 pontos, vai. Vamos lá. Próximo ponto... Essa pergunta foi exigente. 10 pontos, né? É muita coisa. Próximo ponto é vender do dia zero. Você tem que estar vendendo no dia zero, mesmo que você não tenha produto. Você tem que estar conversando com o teu público-alvo. Quando você fala vender, você não fala necessariamente de uma operação comercial, né? De, tipo, pegar um produto e necessariamente efetuar uma venda. Você fala de fazer o business da coisa girar, né? Na verdade, eu falo de venda, sim. De venda mesmo? Mesmo que você não tenha produto. Mesmo que ninguém gaste, seja gratuito, vai, digamos assim. Eu jamais faria um produto gratuito no Brasil, infelizmente. E olha que você trabalha com buscador. Você tem as exceções. O buscador, ele dava dinheiro em publicidade, mas o dinheiro do buscador, ele vinha, na verdade, de um outro serviço que era o seguinte. Você pagava para incluir... Porque toda vez que você queria cadastrar no KD, você tinha que ir lá e fazer um cadastro no KD, você recebia uma senha, você ativava... Imagina fazer isso para 80, que é o que tinha na época. Então, tinha um serviço que você pagava pra gente, tipo, R$15,
e nós íamos em todos eles, criava uma conta com uma senha aleatória, cadastrava teu site e te mandava tudo no seu e-mail resumido. Tá aqui os sites que a gente cadastrou e o login e senha de cada um deles. Aumentava o tráfego deles e eles davam dinheiro para você. Exatamente. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com o modelo gratuito no Brasil. Eu conheço poucas exceções e o B2B é um caminho mais fácil. O Brasil é o país das microempresas. Tem 1 zilhão de MEI, 1 zilhão de microempreendedor. Para o brasileiro médio, o pedestre, o que é o B2B e o que é o B2C. Legal. Já falamos em programas anteriores. Se você perdeu alguma coisa do DigiClub, vai na playlist do YouTube, pega nossos programas antigos que a gente explicou, mas explica aí, Patrick. Legal. B2C é quando você está fazendo um produto ou prestando um serviço que é direto para o cliente final. Então, é uma pessoa que está com o celular, que está na web em casa, que está vendendo direto para a pessoa, ok? E o B2B é quando você está vendendo para a empresa. Então você está oferecendo um serviço para a empresa. E daí existem variações, né? Que é o B2B2C, que daí você entra em marketplace, por exemplo, você pega lá um app de restaurante. Ele é B2B, mas ele também é B2C. Então ele é um B2B2C. Por quê? Porque você está angariando de um lado do restaurante e do outro lado você precisa oferecer o serviço para o cliente final que está comprando indiretamente de um restaurante. Que hoje o termo comum disso é o que a gente chama de O2O, né? Que é offline para online. O que significa isso? Uma curiosidade que eu escrevi um livro sobre isso, sobre as empresas O2O. Na verdade, são as empresas online to offline, que são serviços que a gente teria normalmente offline, mas a gente tem na internet, nas redes, né? Basicamente o O2O nada mais é do que você pegar serviços tradicionais e construir uma versão online desse serviço. Por exemplo, você tem lá um cartório, você tem que ir lá no cartório, você constrói um serviço que está oferecendo o mesmo serviço do cartório, mas online, e você faz essa ponte entre o mundo conectado, né, o mundo online e do mundo offline. Então, isso tem N oportunidades aí de... Todo dia eu vejo nascerem ideias em cima desse conceito. Se eu tivesse que empreender, talvez seria empreender de novo, né? Seria talvez um dos segmentos que eu olharia, tá? Em pleno crescimento direto, você vê serviços que você não acreditava que poderia existir e que existe. Última dica. Última dica. Encontre um sócio. É impossível fazer sozinho. Sócio, vários sócios? Olha, eu recomendaria um sócio que é um potencial cliente. 1 a 2. 1 a 2. No máximo. Eu tenho experiência sempre de 1 a 2 sócios. E o principal, saber como é que você entra e como é que você sai. Então, beleza, você tem um sócio. E se não der certo o relacionamento? Você foi lá, registrou na limitada que ele tinha, ou na SA que ele tinha 50% do negócio, e ele saiu e voltou para o emprego. Novamente você está com o piano carregando nas costas. Então saiba negociar, colocar cláusula. Se sair, perde tudo, volta, porque você vai precisar dessa porcentagem de volta para encontrar outro sócio. Então, tenha tudo no papel, saiba como entrar, como sair. Tem uma dica importante que você falou para tomar cuidado com o sócio que é o investidor, no caso, né? O cara que às vezes toma conta da empresa. É que o sócio que é o investidor, o investidor ele está entrando nesse negócio para ganhar dinheiro. Qualquer oportunidade que ele tiver dele ganhar dinheiro, ele vai tentar. O único problema é que os investidores anjos no Brasil, assim como os empreendedores, a gente está começando esse mercado de startup. Então, o que acaba acontecendo às vezes é a medida errada do investidor anjo. Ele fala, não, o dinheiro não é problema, ele está te dando em troca de porcentagem, e quando ele vê, ele fala, beleza, tenho 90%. O empreendedor tem 10, já ele sai, o que adianta você ter 90% de nada? Então, muito investidor, às vezes chega e fala, você prefere ter 90% de nada ou 10% de alguma coisa? E eu acho errado, acho que é um conceito que vale o inverso também. Se você ficar com 90%, uma hora eu vou ver que eu que estou gerando valor, eu vou procurar outra coisa para fazer. Você é o controlador da coisa, afinal. Então o investidor ele tem que entender que tão importante quanto ele é, o empreendedor também é. Então, eu já fiz sugestões para empreendedores para chegar e renegociar com o investidor. Ele falou, olha, se manter essa participação, vai sair os dois sem nada. Então, vocês voltam para trás, vocês conversam, reconversam, inclusive, sobre participação, e daí sim, vamos tentar novamente. Uma coisa que existe muito no meio empresarial e no meio startupeiro também. Você acha que essa coisa
da cultura uma quase autoajuda, eu diria, de só falar dos cases de sucesso, só falar do que dá certo. E você falou agora da diferença da palavra falha e da falha fracasso. É muito importante falar de falhas e de fracassos. É importante falar de negócios, às vezes, que demoraram, que eram sólidos até, mas demoraram para deslanchar mais por falhas do dono da coisa, ou fracassos que foram acelerados por determinadas atitudes. Você acha que existe um papel todo pedagógico, até dos formadores de opinião e das pessoas que detêm as notícias, né? Você acha que é uma responsabilidade também de nós jornalistas cuidar disso? Olha, acredito que sim. Acredito que aquilo que eu falei, acho que o mais importante é estabelecer que empreender não é uma forma de você ganhar dinheiro rápido. Uhum. Tem várias formas de ganhar dinheiro rápido, afinal de contas, né? A gente tá muito melhores do que empreender. Empreender é uma forma de você deixar a tua marca no mundo e ganhar dinheiro fazendo isso. Uhum. Se for só ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Porque as exceções acontecem muito rápido. Quem garante que você é uma exceção? É muito difícil você ser a exceção. Uhum. Você tem que olhar mais para o tradicional e entender como vai ser o teu timing. Uhum. Então, acho que falta muito um pouquinho de choque de realidade. É muito gostoso, é muito legal. Por exemplo, hoje lá na Yugo, nós temos 40 funcionários, todo mundo ama a empresa, a gente tem um ambiente muito legal, mas o esforço para chegar até aqui, ele é surreal. Ele é trabalhar. Teve alguns anos que eu acordava às 6 da manhã e ia dormir 1 hora. É isso, todo dia. Quando não menos, né? E alegre. Ok, dormi só 3 horas, mas puxa, hoje foi um dia muito legal. Uhum. Nem nada de dinheiro, mas foi legal. Quando o dinheiro começa a vir, beleza, é mais fácil, mas até chegar lá, você tem que conviver com você mesmo e entender aonde você está pisando. Então falta muito isso, as pessoas ouvirem, puxa, demora. Se a gente for pegar as empresas mais tradicionais que foram vendidas de tecnologia nos últimos tempos, pega uma TOTUS que comprou o Microsiga. Quanto tempo não demorou um Microsiga? Que essas empresas mais... 15 anos, 20 anos. A CETIP, que foi comprada pela B3, quanto tempo demorou? Anos e anos. Dá para fazer em menos tempo hoje? Dá, mas você tem que ter ciência que você não sabe quanto tempo vai demorar. Uhum. Você tem uma estimativa no máximo. Você tem uma estimativa e você vai revisitando ela. Uhum. E agora falando um pouco dessa coisa Você falou que o empreender ele tem a ver com deixar sua marca. Na verdade, a última pergunta que a gente vai ter aqui no programa, que a gente está um pouquinho complicado de tempo. Você fala de deixar sua marca. Você acha válido o cara criar uma empresa e, de repente, vendê-la para um gigante que já está estabelecido? É uma forma também de deixar uma marca e, de repente, partir para um próximo negócio? Ou existem algumas ideias que valem a pena você não vendê-las, você ser o gestor delas até o fim? Como a gente faz esse diferencial? É engraçado. Isso é até uma que é um papo que vai até para quem você vai deixar a empresa, né? Aí entra de novo a lance da família, que é complicado deixar com a família, que às vezes é melhor uma gestão profissional. Esse é um papo bem interessante, porque na verdade o que acontece? O que você faz com a sua empresa tem a ver com o teu almejo pessoal. Uhum. Então, a gente teve bastantes reuniões na Yugo sobre isso. E basicamente o que nós fizemos foi perguntar para cada um dos sócios o que cada um esperava da vida. Porque o que sua empresa... coisa filosófica. É muito mais filosófico. E é legal isso, porque a gente eu tive uma conversa, por exemplo, com um empreendedor que ele tinha um app B, vamos chamar de app B. Uhum. E tinha lá o app A. Os dois concorrendo entre si. O app A tinha levantado milhões de reais, estava faturando lá outros milhões. E o app B me ligou, o CEO do app B me ligou, falando que ele queria ser como o app A. Uhum. E eu fiz uma pergunta para ele, por que você quer ser como o app A? E eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta para ele. Porque o app B, ele não tinha levantado grana de ninguém, ele faturava quase a metade do que o app A faturava, com menos gente, e ele estava relativamente bem. Porém, ele não saía na mídia, ele estava no cantinho dele. Ele falou, puxa, eu queria
E no meio do caminho ele parou. Falei, você queria? Eu não sei o que eu queria. É que eu vejo ele saindo na mídia, eu vejo ele grande levantando. Eu queria ser isso. Falei, o que você quer? Tem inveja também, né? O que você quer? Então, acho que antes de você começar a olhar, você tem que descobrir o que você quer. Porque se o que você quer, puxa, eu fico feliz se eu tiver uma grana que está rendendo, eu vou viajar o mundo porque a minha felicidade é viajar o mundo. Não tem porque você ficar a vida inteira com a empresa. Você vai montar a tua estrutura e vai realizar uma saída. Tua tecnologia vai ter contribuído para ter mudado aquele mercado que você está. Sua história está lá. Só que o teu almejo é viajar o mundo. Então, a tua conclusão da sua história é passar pelo ciclo, falar, isso aqui me conquistou, isso a minha marca é, quando alguém olhar para mim vai saber que eu viajo o mundo por conta daquilo que eu fiz. Pode ser que você venda e destrua o teu negócio um ano depois, porque comprou para realmente matar. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que você almeja, você, pessoa. Uhum. E como é que você alinha isso com o sócio, com o investidor, para você decidir o que você quer fazer. Porque não é errado. Você pode, tua ambição pode ser, quero construir um negócio gigante, tua ambição pode ser, quero construir um negocinho pequenininho. Uhum. Talvez tua ambição nem seja viajar, tua ambição é, quero acordar todo dia e trabalhar num negócio sem muito problema. Eu vou crescer, vou estabelecer qual que é o limite, que o maior erro é você não saber onde você quer ir. Se você sabe, beleza, eu quero ter uma empresa que fatura no máximo 30 mil, porque até 30 mil por mês não vou ter muita dor de cabeça. Vou conseguir tocar mais de boa, não quero vender para ninguém, é isso. Quando chegar a entrevista, você vai começar a criar as regras para que não passe daquilo. Uhum. Então você tem que descobrir o que você quer. Muito bom, Patrick. Obrigado pelo depoimento. Esse vai ser um primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer aqui sobre startups, sobre como empreender nesse meio tecnológico, nesse meio digital. Continuem acompanhando as principais novidades de tecnologia e tendências no DigiClube. Eu agradeço a audiência de vocês nessa entrevista. Obrigado pela atenção. Valeu, viu, Pedro? Até mais, pessoal.